Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou mostrar para vocês como aprendi a aplicar LUTs ou paleta de cores na Unreal Engine 5, utilizando pós-processamento, ou seja, sem alterar as cores originais dos materiais renderizados. Com isso vai ser possível criar efeitos visuais muito interessantes que podem ser utilizados tanto como acabamento para o seu jogo, quanto como efeitos visuais para debuffs, por exemplo. Você vai precisar de arquivos LUT no formato .cube ou de paletas de cores no formato .hex. Além disso, vamos utilizar como software de apoio o Photoshop, no caso de arquivos de LUT, e o Azeprite, no caso de uma paleta. Então, vamos lá? Então, gente, o primeiro passo é entrar aqui na documentação da Unreal Engine 5 e procurar por Lookup Tables. A gente quer esse artigo aqui, ó, Using Lookup Tables for Color Grading in Unreal Engine. Eu vou deixar o link na descrição, que aí fica mais fácil para vocês acessarem, tá? Bom, vou clicar. E aqui vai estar explicando, né, os LUTs, como que eles funcionam na Engine. E descendo aqui, a gente vai procurar por um link, que é esse aqui, olha, nessa nota, né? É LUT Texture Example Zip File. Pode baixar ele. E quando você baixar, você vai querer essa imagem aqui, olha, RGB Table 16x1.png. Tá, então essa imagem, ela é basicamente uma tabela. E aí você pode perceber essa tabela, né, como se fosse um dicionário. E a Engine sabe, por exemplo, que em uma árvore, o tom de verde da folha tá no índice X, né, dessa tabela. Então ele vai lá procurando o índice X e vai ver que ele não tá um verde, tá um roxo. E ele vai fazer o que? Vai pintar aqueles tons de verde, né, com a cor roxa, sabe? Então é mais ou menos isso que vai acontecer. Então agora você vai abrir o Photoshop e vai abrir uma imagem qualquer. Eu sugiro que seja ou um print do seu projeto no Unreal ou uma foto. Eu vou abrir um print do template de terceira pessoa aqui da Engine. E aí a gente vem aqui em Adjustments e vai procurar por Color Lookup. E aí, a boa notícia é que aqui no Photoshop já tem alguns LUTs inclusos, né? Então tem esse Chill Strip, Tree Strip, Bleach Bypass. Bom, tem várias opções aqui, né? Mas, se você quiser algum LUT em específico, né? Você vai precisar baixar. Eu não conheço nenhum site que você consiga de graça, né? Eu conheço alguns que você consegue comprar. Por exemplo, eu tenho o Motion Array, que tem várias opções de LUTs aqui. E tem também o Artlist, que tem muita opção de LUT também. Bom, mas o importante mesmo é você baixar ele com esse formato aqui, olha, .cube. E aí você vai fazer o seguinte, você vai abrir o Photoshop, você vai clicar aqui em Load de LUT e vai abrir o arquivo .cube, simples assim. Essa imagem a gente usou para ver como que é o efeito desse LUT, então eu vou escolher um que tenha um efeito bem forte, Fog Night, Horror Blue. Eu vou escolher esse Edge Amber aqui, que tem esse efeito bem forte, tá? Para poder ficar bem visível quando eu demonstrar na Engine, né? Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir aquele arquivo que a gente baixou. Vou dar um zoom aqui. Bom, primeiro vamos tirar esse cadeadinho aqui, e aí vamos vir aqui em Adjustments, Color Lookup, e a gente escolheu esse Edge Amber. Show? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui em File, Save a Copy. E é isso, podemos fechar o Photoshop. Bom, a outra forma que você pode fazer é entrar nesse site aqui, olha, Low Spec, ou então em qualquer outro site de paletas, né, de cores, e procurar por uma paleta que você acha bem legal, tá? Eu vou escolher uma paleta, deixa eu pensar aqui, uma bem diferente. Vou pegar essa roxa aqui, olha, essa aqui parece legal. E aí você vai baixar, cadê onde que baixa? Tá, não tô achando onde que baixa. Tá, eu vou ter que ir pra Home, né? Eu vou clicar aqui em Palettes, acho que daqui dá pra achar com mais facilidade. Vou pegar essa aqui, Suga RGB. Beleza, aí aqui tem os downloads, né? Aí você vai baixar esse hex file aqui, tá vendo? Tá? E aí, para esse eu não vou usar o Photoshop, eu vou usar o Azeprite, porque é muito fácil fazer no Azeprite e eu não entendi como faz isso no Photoshop. Aí eu venho aqui no Azeprite, eu venho em Open File, escolho aqui a RGB Table 16x1, beleza? E aqui, nesse
3 pontinhos aqui de Options, eu venho em Load Palette. E aí eu escolho o ponto .hex que eu baixei, beleza? Aí agora eu venho aqui em Sprite, Color Mode, More Options. E aí pronto, ele aplica a paleta de cor pixelada, né? Você tem a opção de tirar o dithering, se você quiser, ou deixar algum tipo de dithering, né? Bom, pra quem não sabe, dithering pixel art é uma forma de você conseguir fazer um degradê alternando as cores que você tem na paleta, né? Porque você não pode colocar cores intermediárias, né? Tons intermediários. Bom, eu vou deixar com esse degradê aqui. E assim, são só 4 cores que eu escolhi nessa paleta, né? Ele vai dar um efeito diferenciado, né? Pro que a gente tá querendo fazer. Então, assim, essa técnica aqui é mais pra fazer efeitos, vamos dizer assim, sei lá, estilizados, sabe? Então, deixa eu salvar aqui, venho em Export As. Então, gente, eu já tô aqui com a minha engine aberta, tá? Bom, eu já importei aqui algumas paletas, né? Alguns LUTs. Eu tenho aqui Cinematic, Fog Night e Our Blue. Eu fiz com aquele esquema do Photoshop. Essa aqui é aquela paleta famosa da Umbringer 32, que é uma paleta de 32 cores. Essa paleta aqui de 64 cores também. Uma aqui de 2 cores, preto e vermelho. E essa amarela aqui de 4 cores também. E aí essas eu peguei pela Zeprite. E aí para importar, basta você pegar os arquivos, né, que a gente exportou. Bom, aqui eu importei os que a gente fez agora, né, que é o Edge Amber e o Sugar RGB, né. Bom, e aí quando você importa, você precisa abrir ela. E aí aqui em Texture Group, a gente vai trocar para Color Lookup Table. E quando a gente trocar aqui, ele vai trocar aqui em cima para No Mip Maps, beleza? Então é importante estar em Texture Group como Color Lookup Table e em Min Gen Settings como No Mip Maps. Isso aqui vai fazer ele entender que isso aqui é um LUT, entendeu? Essa textura aqui é um LUT. Vou fazer agora a mesma coisa para o Sugar. Tá, e agora eu vou adicionar aqui um Post Process Volume, beleza? E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai procurar por Unbound e a gente vai trocar aqui em Infinity Extend, a gente vai ativar. Isso vai fazer com que esse Post Process Volume comporte o nosso cenário inteiro, entendeu? Se a gente tivesse com isso desativado, ele só ia aplicar os efeitos para dentro desse Post Process Volume. Ou seja, se o nosso bonequinho tivesse aqui dentro desse quadradinho aqui, ele ia aplicar os efeitos, mas do lado de fora do quadradinho, ele não ia aplicar, beleza? E aí agora a gente vai vir aqui em Color Grading e vai procurar por Color Grading LUT. A gente vai escolher essas texturas aqui e vai, ó, vou pegar a Edge Amber e eu vou aplicar aqui. E pronto, como vocês podem ver, eu tô com o filtro aplicado, tá vendo? É basicamente isso. Vamos só melhorar isso aqui um pouco. Vou fazer o seguinte, eu vou criar uma Blueprint Class do tipo Actor e vou botar o nome de BP underline LUT. E aí com minha Blueprint aberta, eu vou criar uma função chamada setLUT. Aqui em Components, eu vou adicionar um Post Process Volume. Aí eu vou puxar ele aqui. Aí eu vou procurar por Settings, Get Settings. E vou procurar aqui por Set Members. Com esse Set Members aqui selecionado, aqui do lado eu vou procurar por LUT. E vou adicionar aqui, ó, Color Grading LUT Intensity e Color Grading LUT. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou plugar esses dois caras aqui, ó, para serem parâmetros de entrada dessa função, né? Aí agora eu vou abrir aqui a minha pasta Third Person, Blueprints, vou abrir o meu Third Person Character e o meu Third Person Game Mode. Aí aqui no Game Mode eu vou criar um Event Dispatcher, eu vou botar o nome de Apply LUT. Aí vou compilar, salvar. Com o meu Apply LUT aqui selecionado, vou vir aqui do lado e vou adicionar dois inputs. Um eu vou chamar de Intensity e outro eu vou chamar de Texture. Aí o Intensity vai ser um float e o Texture vai ser um Texture Object Reference, né? Compilar, salvar. Então, o Game Mode eu posso fechar. E aqui em LUT, vou voltar aqui para Event Graph. Posso tirar o Event Tick, Begin Overlap. Aqui no Event Begin Play, eu vou compilar, salvar, né? E eu vou procurar o Game Mode. Vou castar para o Third Person Game Mode, né? E vou botar aqui Assign Apply LUT. E aí vou pegar aqui a minha função SetLUT, Intensity, Texture.
Tá, isso aqui tá certo. Agora vamos ver aqui no nosso Third Person Character. Aqui, eu vou procurar pelo evento que 0 e 1, tá? Aí aqui eu vou procurar pelo Game Mode. Cast to BP Third Person Game Mode. Aí aqui eu vou botar Call Apply LUT. Então o 0 vai ser para remover o meu LUT. Então aqui eu vou colocar ele com a minha RGB Table 16.1, que é a original, que significa que eu vou voltar para a cor normal, né? Aqui na 1, vou copiar, colar isso aqui. E aqui na 1, eu vou colocar nosso Amber aqui. Voltar aqui pro nosso Playground. E vamos procurar nossa Blueprint. Vamos colocar aqui no mapa. Vamos salvar. Vamos testar. Bom, vou apertar 1 e pronto. Aplicou o LUT. Tá vendo? Apertar 0. Removeu. Bom, então é isso. Eu coloquei aqui cada uma das texturas para trocar aqui apertando uma tecla, né? Só que a gente pode chamar essa Apply LUT aqui basicamente de qualquer lugar do jogo, né? Pode ser um trigger, que você, por exemplo, tem uma armadilha no chão, você pisou sobre ela e aí pronto, dá um efeito visual como se o personagem tivesse envenenado, por exemplo. E aí muda o que a pessoa tá vendo na tela, né? Isso aqui é só chamar essa função aqui de qualquer lugar praticamente, porque você tá acessando ela através do Game Mode, né? Então isso aqui foi só para demonstrar isso aqui funcionando. E vamos testar. Bom, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Gente, é isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá? E se vocês gostarem do vídeo, pode deixar um like que vai me ajudar bastante aqui. E é isso. Até a próxima e tchau, tchau.